Quero agradecer pela sua presença aqui. Né? Nós temos um feriado que cai no final de semana. E eu quero honrar a sua vida. Quero dizer que hoje não é uma manhã qualquer. Quero dizer para você que hoje vai ser um romper, um antes e um depois da sua vida. Quero dizer para você que você vai começar a não cair em qualquer armadilha que está à sua frente. Quero dizer que você vai abrir os seus olhos para algo que é muito maior do que você, algo que Deus está escrevendo sobre esse país, sobre essa cidade, e você faz parte disso. Você faz parte daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. E nós agradecemos a Cristo por isso, porque Ele não morreu em vão, e tudo aquilo que Ele conquistou para nós, tudo aquilo que Ele fez por nós, toda a dádiva que Ele tem trazido para nós, tem nos acordado. Eu não sei se você, como eu, estou acompanhando os jornais, às vezes, por redes sociais, mas uma das características, algo que o Espírito Santo está falando comigo nós não estamos dormindo. Diga para a pessoa do seu lado, você não está dormindo. Nós estamos acordados. A impressão que eu tenho é que Deus ele moveu de uma certa forma no nosso país, onde nós acordamos antes da hora. Geralmente quando você acorda atrasado, é aquela correria, né? Você acorda e você vai pegando as coisas e você quer chegar na hora no cinema, você quer estar aqui. Mas eu tenho a impressão que o Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos levar a situações futuras sem que a gente planeje isso. E eu percebo que o povo brasileiro está acordado, ele está de olhos abertos. Isso graças ao Espírito Santo que tem falado com a sua igreja, que tem movido na sua casa. Então, obrigada por ser uma extensão do reino de Deus sobre a terra. Eu sou a Aline, sou casada com o Cal, tenho 4 filhos. E nessa manhã eu tenho o desafio de, em 35 minutos, falar com vocês a respeito do que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que aquilo que eu vou falar nessa manhã foi o Senhor quem colocou no meu coração e vai abençoar a sua vida. Domingo passado nós tivemos a Isabela aqui, gravidinha, ela ainda está gravidinha, se você puder essa semana ore por ela, que ela quer um parto até sábado. E ela está aqui, linda, maravilhosa com a sua família. E nós descobrimos com ela o poder da nossa mentalidade, aquilo que nós pensamos e como isso afeta as nossas vidas. E por que a Isa ela nos desafia a viver essa mentalidade? Porque nós temos um desafio pela frente de continuar escrevendo a história de um Deus. E esse Deus, ele é um Deus de legado. Esse Deus é um Deus que ele não acorda hoje de mau humor e pensa assim, tudo que eu fiz já há alguns 1000 anos, vou deixar para lá, vou começar algo diferente. Não, ele é um Deus de começo, meio e fim, ele é um Deus de lógica, ele é um Deus de graça. E eu quero trazer aqui um texto que desde que o Léo, alguns domingos atrás, trouxe ao meu coração, ele não parou de bater, ele não parou de latejar dentro de mim, que é Tiago 1, 14 a 16. Eu quero pegar esse fio da meada que ele deixou ali no final do textinho, quero me aprofundar um pouco mais. Então, nessa manhã, nós temos o tema Cobiça versus Legado, a partir da pregação do Léo. E quero ler com vocês, então, Tiago 1, 14 a 16. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. E aí segue para o 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então o Léo, ele trouxe esse texto para nós, e ele começou bem do começo ali, onde ele fala da diferença de uma provação que você precisa suportar em Deus e de uma tentação. E ele deixou muito claro que a tentação, ela não vem da parte de Deus para nós. Na tentação nós devemos fugir, e na provação nós devemos ser aprovados. Mas como vocês veem nesse texto, existem algumas situações na nossa vida que não são provações, são o quê? Tentações. E o que eu achei espetacular nesse texto é que as nossas tentações, elas acontecem conforme as nossas cobiças. Cara, isso aqui, assim, vale para o ano. Essa palavra vale para o ano. Esse versículo-chave vale para o ano, foi ali onde eu comecei. Ele fala que
Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aqui acaba aquela história assim, ai, nossa, mas só aconteceu comigo. Ai, por que a mulher só vem no meu Instagram? Por que... Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quando você identifica uma tentação, você está identificando dentro de você uma cobiça. Olha que legal, só que a vida inteira a gente está focado em quê? Na tentação. E a gente foge da tentação ao invés de identificar dentro de nós uma cobiça. Ou seja, as cobiças, elas têm o poder de interromper um grande legado na sua vida. E se a gente vai passar por toda a história da palavra de Deus, a cobiça, ela interrompeu o legado de Eva. Eva tinha um legado de autoridade, Eva tinha um legado de posicionamento, Eva tinha um ambiente perfeito de prazer, Éden significa prazer, para que ela pudesse exercer aquilo que Deus tinha para ela. Mas, por causa de uma cobiça, ou seja, por causa de um desejo, por causa de algo que ela viu, o legado na vida de Eva e na vida do seu esposo foram interrompidos. Na vida de Esaú, a cobiça, ela interrompeu o legado de Esaú. Gênesis 25:32, olha o que Esaú diz. Esaú, ele retruca dizendo, estou morrendo de fome. Estou morrendo de fome. De que me valem os direitos de primogenitura se estou quase morto? Ele está morrendo de fome, uma situação temporária, algo que estava acontecendo em um momento da vida dele. E ele consegue olhar para essa situação e dizer, de que me vale ter direitos de primogenitura? A primogenitura era uma bênção da parte de Deus, que jamais acabaria sobre a vida dele. A primogenitura, ela não era comparado a um momento de comer uma sopa de lentilha com pão, certo? Você concorda comigo? Só que tem momentos na nossa vida que nós estamos encurralados de tal forma que as situações, elas gritam de tal forma, elas têm um som tão alto na nossa mente que nós somos interrompidos de continuar olhando o legado que Deus está fazendo na sua vida. Deus está construindo um legado na sua vida. E nessa manhã, eu quero reforçar o prazer, a glória do legado na sua vida. Porque todas as vezes que a gente troca algo muito poderoso por um pratinho de lentilhas, é porque nós não estamos entendendo alguma coisa, nós precisamos entender algo, nós precisamos nos aprofundar em algo. Matar Moisés, eles queriam matar Moisés, era uma forma de interromper um legado. Era uma forma de um rei desesperado, vendo que os filhos de Israel se multiplicavam, e ele fala, cara, eu preciso acabar com isso aqui. Eles vão se tornar tão fortes que eles vão se voltar contra mim. E eles vão sair da terra. E aí ele manda matar o quê? Os meninos. Ele manda matar os meninos, por quê? Porque quando você mata crianças, você está interrompendo legados. Moisés era filho de pessoas que eram da tribo de Levi. E agora eu quero levar vocês para um texto extraordinário de Mateus 4:1-11. E explorar esse texto de uma forma nova nessa manhã. Mateus 4:1-11. Mateus 4:1-11. Então Jesus foi levado... Deixa eu só parar aqui já nessa primeira parte. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Pelo diabo. Olha só que interessante. No texto anterior que eu li, não sei se vocês lembram, está escrito assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. O que estava acontecendo aqui? Aqui estava acontecendo uma cena ilegal. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado. E a gente acabou de descobrir que as nossas tentações, elas acontecem conforme as nossas cobiças. Mas Jesus cobiçava? Não, né? Jesus, ele tinha um propósito. Jesus, ele tinha uma missão clara. Assim como você tem uma missão clara e um propósito claro. Mas mesmo assim, Satanás, eu não sei se vocês sabiam, Jesus jejuou 40 dias para ter esse momento com Satanás, né? Imagina na sua vida, um encontro com Satanás. Venha hoje à noite,
para você ser tentado conforme você nem imagina. E é engraçado você entender que se Jesus jejuou 40 dias, não era qualquer tentação, né, pessoal? Jesus, ele ficou 40 dias sem comer e sem beber para um momento como esse, para um texto como esse. E às vezes a gente lê como se fosse um jornal, né? Então hoje eu quero, com você, pegar uns detalhes maravilhosos desse texto. Então ele foi tentado, pode seguir. Obrigada. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador... É engraçado que o Espírito Santo que levou ele lá, né? Porque já que o diabo não pode tentar, o Espírito Santo teve que, eu vou levar você porque essa é uma situação importante aqui que precisa acontecer. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Pode ficar aqui, volta um pouquinho. A primeira tentação que Satanás coloca para Jesus é sobre transformar pedra em pão. Se Jesus tinha um objetivo aqui na Terra, vocês podem imaginar por que Satanás usa exatamente essa ferramenta para tentar fazer o nosso mestre cair em tentação. Satanás sabia que um dos motivos que Jesus vinha aqui para a Terra era saciar a nossa fome. Jesus, ele tinha uma missão. A missão era saciar a nossa fome. E a Bíblia fala que existem três tipos de cobiças. Existe a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a cobiça dos bens. E aqui eu quero classificar essa tentação de Satanás como a cobiça dos olhos, né? Como Esaú, quando ele comeu aquela lentilha, ali tinha uma cobiça de olhos, né? Ele estava com fome, transforma essa pedra em pão. E o meu palpite é que ele justamente pegou essa tentação, porque ele sabia da missão de Jesus, que era saciar a sua fome e a minha fome. E aí Jesus, ele responde, o que ele responde? 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que interessante, ele pega uma cobiça que foi exposta a ele, uma tentação, e ele responde com um legado. Ele responde com algo que Deus já falou, Deus já fez e Deus continua fazendo. E aí ele responde com o texto e Satanás, ele não desiste por aí, vai para a próxima. O que ele diz então? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele já pegou, né? Já que Jesus usou a palavra, então vou copiar ele e vou fazer a mesma coisa aqui. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus responde: também está escrito, ou seja, ele está completando a palavra, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ali eu quero classificar essa tentação como a tentação da carne, como a tentação da proteção de vida, ou seja, use os seus poderes, use a sua autoridade para defender você mesmo, para salvar a si mesmo. Mas a Bíblia é bem clara que nós perdemos a nossa vida quando a gente quer guardar ela, mas nós achamos a nossa vida quando nós entregamos ela. E ali eu percebo que Satanás ele enxergou no coração de Jesus o desejo da salvação. Na primeira tentação, o desejo de saciar sua fome com o pão. E na segunda, o desejo que Jesus tinha de te salvar. Não fica claro a intenção de Satanás, mas não sei para você se é assim no seu dia a dia. Às vezes as coisas não ficam muito claras, né? Às vezes você pensa, por que isso aqui está acontecendo aqui na minha vida? Não faz sentido nenhum com aquilo e não faz sentido. Então, Satanás ele não faz sentido, né? Porque as mentiras não fazem sentido. As mentiras elas são totalmente desconexas e elas nunca vão entrar em alinhamento. Isso é algo bom para nós. Terceira tentação, seguindo. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe o quê? Todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei. Ele está dizendo assim que é dele, né? Tudo isso te darei. E era mesmo, porque Adão e Eva entregaram essa autoridade a ele.
Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se daqui, Satanás. Aí ele já está dando um basta. Pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele prestes culto. Próximo. Então o diabo deixou, ou seja, obedeceu. E anjos vieram e o serviram. Nessa terceira tentação, eu posso dizer que Satanás estava oferecendo a cobiça dos bens. Então, o texto ele diz que a cobiça do mundo, no final eu vou ler esse texto com vocês, ela é a cobiça da carne, dos olhos e dos bens. E eu vejo que Satanás, ele tentou Jesus nessas três categorias. O que ele dizia a ele? Eu te darei os reinos. E por que ele fez isso? Porque no coração de Jesus tinha um desejo. Qual era esse desejo puro que Jesus tinha? Trazer o reino do Pai. Satanás, ele queria interromper esse legado de Jesus. Olha que ousadia, né? E muitas vezes a gente acha que ele não vai fazer isso com a gente. Mas olha, eu posso dizer, se ele teve a ousadia de fazer isso com Jesus, pode ter certeza que essa ousadia ele tem. Mas nós, com os olhos abertos, nós temos a confiança de que quando nós fugimos da tentação. Olha que interessante como Jesus fugiu. Ué, mas não é para fugir da tentação, Aline? Jesus ficou lá. Sabe como ele fugiu da tentação? Com entendimento. Fugir da tentação não é você só abandonar a mulher lá como José, com ela com as suas roupas e falar assim, eu fugi. Fugir da tentação é você sair daquele lugar, mas você ter um entendimento por que você está fugindo. Você não está abandonando uma vida mais prazerosa para viver uma vida desgraçada com o teu pai. Jesus, ele não está fazendo para você uma troca injusta, dizendo assim, filho, aqui você tem todas essas cobiças, mas aqui comigo, aqui vai ser difícil, vai ser ruim, e é isso aí mesmo, né? Fique contente com isso. Não. Atrás de cada tentação que quer boicotar um legado, existe um prazer. Existe um prazer escondido para nós, e nós, filhos de Deus, somos aqueles que descobrem esse prazer, desvendam esse prazer e anunciam ao mundo que o povo mais alegre, o povo mais feliz, o povo mais completo é aquele que conhece Jesus. Nós não fomos projetados para cobiça. Nós não fomos. O seu corpo, ele não foi projetado para isso. O seu corpo foi projetado para ser um templo de Deus. Aí você fala assim, mas então por que eu tenho essas... Por que toda vez eu tenho a mesma tentação? Por quê? Porque existe uma cobiça dentro de você. E eu quero resolver isso com você. Eu quero abrir os seus olhos. Você é vencedor, assim como Jesus venceu. Você pode usar a palavra de Deus, que vai te dar entendimento. Vai te dar entendimento para você não acessar o que muitas vezes você talvez precisa, para não cheirar o que você muitas vezes tem. E você vai entender por quê. O seu problema não é com a tentação. O seu problema é com a cobiça. A cobiça, ela precede a tentação. Fique de olho nas suas cobiças. Quando a tentação chega, é porque a cobiça já foi instaurada. Apenas o legado do Pai, apenas o legado do que o Pai está fazendo sobre a terra, vai te firmar nas convicções profundas que você precisa para fugir da tentação que foi gerada pela cobiça. Vou repetir. Apenas o legado do que o Pai está fazendo. Todas as vezes que Jesus responde, ele está respondendo sobre algo que Deus já falou, algo que Deus está fazendo, vai firmar você numa convicção profunda do que você precisa para fugir da tentação que foi gerada a partir da cobiça. Qual é a cobiça por detrás da tentação de trair sua mulher? A tentação veio uma mulher, quero trair, mas espera aí, por que você quer? Por quê? Procura a cobiça dentro de você. E eu vou te dizer que o entendimento da parte de Deus vai liberar você, vai dar inteligência espiritual para você, sabedoria do alto. E você não vai ceder a essa cobiça. Para algo ser teu, Deus tem que te dar. Para Deus considerar algo teu, Deus tem que te dar. Então quando você cobiça algo que é de alguém outro, quando a tentação vem e você está cobiçando algo que não é seu, é porque na verdade não é seu, porque Deus não quis te dar. Isso precisa ser alguma coisa séria na sua cabeça. Por que Deus não te deu a mulher do outro? Porque não é para você. Na tua vida vai ser uma desgraça aquela mulher. Eu posso te dar certeza disso. Porque o filho que Deus deu a Abraão era Isaac, mas ele resolveu dar um jeitinho.
E aquilo se transformou uma desgraça. Um filho que foi, enfim, foi maracutaia. A própria esposa pediu pro cara dormir porque queria um filho, porque queria rápido aquela promessa que já estava demorando, enfim. E a gente começa a criar um monte de... como era o nome dele? Ismael? A gente tem um monte de Ismael andando por aí na nossa vida. Por quê? Porque a gente gerou eles sem entender que a vida de legado é você tem aquilo que Deus te dá. E o que Deus te dá é perfeito para você. A esposa que você tem é perfeita para você. Eu vou ser uma desgraça na sua vida, acredita em mim. Ai, mas ela é tão legal, ela prega. Grandes porcaria, na sua casa eu vou ser... Sabe por quê? Porque Deus não me deu para você. Sabe aquela pessoa que você olha que é linda, maravilhosa na sua casa, vai ser horrível, só que ninguém vai te contar isso. Sabe por quê? O mundo que ele mais tem para você é oferecer cobiça para você. No Instagram você pode ficar rolando lá e ficar anotando as cobiças que você vai achar lá. Você vai achar de tudo, te prometo, vai, faz o teste. Ah, então por que eu não posso dormir com a minha esposa antes do casamento? Né? São perguntas assim que vêm. Aí você pensa assim, mas de onde que vêm essas perguntas? Né? A sua esposa, ela não é alvo de cobiça. A sua esposa é alvo de legado. Você quer dormir antes do seu casamento com o seu legado? O legado vai ser teu para sempre. Mas a cobiça, ela quer interromper um legado. De como Deus faz as coisas. Não é a respeito de boicotar o seu prazer. Jamais. É a respeito do que Deus está fazendo sobre a terra e Ele conta com você. Ah, Aline, mas é muito chato viver uma vida de legado. Por que eu deveria viver uma vida de legado? É só você olhar para a sociedade. Olhe para a sociedade. Nunca vivemos tanta depressão. Crianças querendo ser cachorro. Eu, conversando com a Gisele Conrad, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, o filho dela falou assim, mãe, eu não sei, eu estou na minha sala e a criança dizendo que é um cachorro e a professora não pode falar nada contra isso. 320 crianças são abusadas, sofrem situação de exploração sexual, que é a cada 24 horas. Quando você escuta a população brasileira, 80, 90% foi abusado. E quem está cuidando dessas pessoas, abusadores? Quem está cuidando? Da onde que vem? Sabe de uma coisa? É uma pequena cobiça. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. A cobiça ela é uma desgraça. E você viu no texto, não sei se vocês viram no texto que eu li para vocês, que a cobiça... Ah, gente, eu vou ter que ler de novo com vocês. Vamos voltar lá, vou lá para cima de novo. Tiago 1,14. Vou dar trabalho para o Alaf hoje. Tiago 1,14. Ah, não, é o 16. Se Jesus, ele tira o pecado do mundo, quero dizer para você que você é aquele... O 16, por gentileza. Você é aquele que pode dar bem... Não, não é esse, não. Mais um antes. Isso. Olha só. Se Jesus, ele vence o pecado, você não é mais pecador, você não é mais identificado por aquilo que você faz, ele te tira esse título. Quero dizer para você que você é capaz de dar a luz ao pecado novamente. Ou seja, o pecado que você diz que te domina, é você mesmo que está gerando ele. E te provo isso pela palavra, olha lá. Então esse desejo, ele fala sobre cobiça. Então essa cobiça, sendo concebida, no meu texto aqui ela diz, então a cobiça depois de haver concebido, olha que coisa louca. Ele fala sobre um processo de gestação. Então o que quer fecundar o pecado na sua vida é a cobiça, depois que você concebe isso, deu uma concepção, você dá a luz, olha que coisa louca, ao pecado. Nós somos aqueles que trazem o pecado de volta ao mundo. Aquele tão amado trabalho que Jesus fez de remover, de sacar, deixar o caminho livre, nós conseguimos fazer esse caminho de novo quando nós seguimos as nossas cobiças, nós deixamos ela ser concebida e damos luz, geramos luz ao pecado. E após ser consumado, esse pecado gera o quê? Morte. Morte? Mas aonde que eu vejo morte na minha vida?
Às vezes você está vivendo a sua vida normal, às vezes você é bem sucedido. Mas tudo aquilo que é gerado por cobiça na sua vida está te gerando morte. Quem te deu o carro que você deu? Foi o pai? Se não foi o pai, se foi a cobiça, o carro está gerando morte na sua vida. Tudo na sua vida precisa ter uma origem. E essa origem, o texto segue, não sei se o Aleph está lá. O texto segue dizendo, que é a chave, no 17, se eu não me engano. Não vos engane, antes. Então ele está explicando sobre a cobiça, está dizendo como ela gera, está dizendo como o negócio funciona, como a gente dá luz ao pecado. Mas ele diz, não vos deixem enganar. Ou seja, você tem a capacidade de não se deixar ser enganado. E aí você fala assim, mas como que eu faço isso? Aí vem o texto e já te dá a luz de como não acontecer isso na sua vida. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. Isso aqui faz você não ser enganado com as cobiças. Ou seja, o que você tem, o seu casamento, assim como vai ser o seu casamento, é uma dádiva do céu. É um presente do céu. Toda boa dádiva, ela vem do alto. E quando você vai na sua cobiça e você vai na sua tentação, isso vai gerar morte. E a morte significa interrompimento de legado. As coisas na sua vida, elas vão ser interrompidas. Mas nessa manhã, você vai estar dizendo para Satanás, eu estou acordado. Você pode dizer comigo, eu estou acordado. Eu estou acordado, por quê? Porque você entende o que está por trás disso tudo. Você não está ignorante em relação às cobiças. Você não está ignorante em relação à tentação. Você sabe que na sua vida, as coisas vêm do alto. Você trabalha? Eu trabalho. Mas você trabalha, então você tem o sustento por causa do seu trabalho? Não. A minha dádiva vem do alto. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu estou há 1 ano querendo, 2 anos, comprar um sapatinho desse aqui. Aí vi na internet, sério, muitos anos, porque às vezes eu uso umas roupas que não combinam com nada que eu tenho. Eu estou há 1 ano querendo isso aqui, não, 2 talvez. E todas as vezes que eu olho, eu falo assim, Espírito Santo, é para mim? Não. Por quê? Porque se for pela minha cobiça, isso aí vai gerar morte na minha vida. Isso aí não foi Deus que me deu. E Deus só considera teu aquilo que Ele te deu. Aí eu tava essa semana, tava senhão, vou fazer propaganda do aplicativo Privalha. Senhão, da Ramarim. Falei, senhão, Deus. Senhão. Aí eu ponho no meu pacotinho lá do carrinho, vai pro carrinho e eu fico, Senhor, é pra mim? É pra mim mesmo? Cara, senhão, poxa, nem sei quanto vale isso aqui. Aí o Espírito Santo falou, pode comprar. Cara, sério. E tipo, é super bom porque ele combina com um monte de coisa. Não sei se você tem um em casa, mas é a primeira vez que eu tenho, eu tô super feliz. E assim é no nosso dia a dia. Assim é no nosso dia a dia. Ah, mas é chato ficar perguntando. Chato é você ver uma sociedade depressiva, ansiosa, crianças querendo ser outra coisa. Os índices só vão importar para você até que você se tornar um índice. Não é verdade? Quando você se torna um índice, de repente, agora tem a ver com você, né? Agora é com o meu filho. Mas eu quero dizer que você está acordado. E que você não trabalha só para o seu filho, mas você trabalha para a geração. Você é um profeta geracional. Você vai ficar por aqui, mas o seu legado vai continuar. Porque você sabe como Deus trabalha sobre a terra. Deus trabalha com amigos, Ele compartilha os seus planos e você é um amigo de Jesus. Ter os olhos para o legado envolve abandonar as cobiças. Mas você não é um castrado. Quando você se abre para o legado, você vai se abrir para o verdadeiro prazer. Assim como Jesus tinha um prazer. E o prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai. Quando você se abre para a vontade do Pai, o prazer existe. O prazer está lá, mas ele é divino, ele é vindo alto. Ele não vai te gerar morte. Ele é glória para a sua vida. E talvez você olhe para a sua vida e olhe para a sua família e fala assim, mas o que eu ganhei dos meus pais para trabalhar um legado? O que eles fizeram? Eles não pensaram nisso, eles nem queriam a minha vida, eles nem queriam gerar filho. Eles te mimam hoje, mas você sabe que eles acham que você dá trabalho.
Porque as nossas intenções, os nossos sentimentos, eles estão lá. E os nossos filhos pegam tudo. Não basta ter filho. Deus vai te gerar o prazer de ser um pai. Um prazer de ser uma mãe. Ah, Aline, mas não cheguei nesse ponto. Mas não é o fim. Deus, Ele vai te levar nesse lugar se você perseverar. Se você ler a sua palavra. Se você olhar para Satanás e falar, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Esse prazer, Jesus quer compartilhar comigo, com você. E fazer parte sobre o que Ele está fazendo sobre a terra. E é muito maravilhoso o que Ele está fazendo. Você está vendo o que Ele está fazendo? Cada vez que você se assusta com as trevas, saiba que o reino de Deus está dando os 10-0 nas trevas. Jesus, Ele nunca sai perdendo. E eu quero que você abra os seus olhos para o que Jesus está fazendo. Porque quando você vê o que Ele faz, você tem a alegria de se juntar ao que Ele está fazendo. Qual é o carrinho do legado, então? Aline, então, eu quero fazer parte, sabe, uma das chaves é: reconheça o Senhor nos seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu briguei com um amigo meu, porque ele se separou. E eu falava assim, você pode se separar, porque a esposa, enfim, não queria mais ele. Mas pelo amor de Deus, não anula o que Deus fez na sua vida, não anula. Eu estava lá, eu estava no teu casamento, eu vi a glória de Deus. Eu vi como vocês se relacionavam em pureza. Não anule o que Deus fez. Não importa se deu errado aqui, olhe para trás, reconheça Jesus nas suas veredas e Ele vai endireitar. Ele vai trazer o legado ali onde você sofreu. Ele consegue, Ele pode, Ele faz. Não anule o que Deus já fez na sua vida em hipótese alguma. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Jesus estava lá porque Ele disse que jamais te abandonaria. Ele jamais te abandonaria. Ele estava lá. Reconheça o Senhor ali onde doeu. Reconheça o Senhor. Ele endireita. E Ele fala, sabe o que? Ali eu consigo trabalhar com o legado. Me perdoa, pessoal, que eu estou gritando. Me perdoa, Henri. Tá tudo bem. A tia está gritando, está empolgada. Aí você fala assim, tá bom, Aline, eu entendo o legado. Como é que eu faço para isso prosseguir? Eu tenho 3 minutos para terminar. Eu quero falar para vocês que o legado, ele tem um carrinho, sabe? Tá o legado, tá o teu futuro, tá aqui. E você quer que esse legado chegue até lá. Tem um carrinho. Tem uma forma de ser conduzida que Deus planejou. Quando eu falo que eu casei com o Cal por legado, super interesseira, algumas pessoas riem. Mas de verdade, pessoal, o Cal era feio, ele era estranho, tinha muita espinha, ele tinha um cabelo horroroso, ele morava com 40 pessoas da rua e... Mas eu olhei para aquilo, se você acredita em mim ou não. Eu vi um legado, eu falei, Deus, esse legado não pode morrer. Esse legado não pode morrer. Pessoas que acolheram 8.000 pessoas em casa. 8.000 pessoas em casa. Que deram tudo de si. E eu fiz uma frase com a minha sogra que ela quase me comeu viva. Não sei se vocês estavam na quarta-feira no culto dos diáconos. Eu falei, mas como é que era assim? Porque vocês viviam de doação. E como era essa situação difícil? Ela falou assim, que situação difícil? Eu falei, entendi. E é engraçado porque o Cal é igualzinho, sabia? Eu falo assim, não, porque daí não tinha dinheiro. Se eu falar pra vocês que eu não tinha dinheiro, porque eu comprei no crédito. Mas daí eu falo assim, não tinha dinheiro. O Cal fala, não fala isso, não é verdade. Eu falo assim, será que ele não vê a conta? Ou será que ele não, tipo, que... Daí eu entendi, quando eu conversei com a minha sogra, que ele pensa igual a minha sogra. Você não é vítima quando você tem um pai desse. Cara, ela falou assim, que não passou nesses... Se eu acordasse todo dia pensando que eu preciso comer, buscando doação, se não tenho o que comer, eu ia ficar ofendida. Mas a minha sogra e a família, ela olhou pra mim e falou assim, não, nunca foi assim. Você tá falando, Aline? E me repreendeu duro. Eu queria passar aquele momento aqui no vídeo só pra vocês verem que ela me deu um corte assim bem bom. Corte rápido, né, Tramontina? Mas o que faz o seu legado chegar onde ele é para chegar? E achei interessante que foi aquilo que o Vinícius, no nosso briefing aqui interno, ele falou. Às vezes a gente tem umas situações que acontecem na nossa vida que
cara, tipo, da onde vem isso? Quer nos distrair? E por quê? Porque eles têm um ministério. O Vinícius e a Isa, eles têm um ministério. E o ministério faz o seu legado chegar onde ele precisa chegar. Olha só que nobreza. A gente diminuiu o ministério a voluntariado. Ai, hoje eu tô afim, hoje eu não tô afim. Mas eu tô falando sobre um legado. E eu vou te provar isso. Jesus, ele só foi compreendido quando ele começou a servir, você acredita? Ministério é serviço. Eles achavam que Jesus ele ia chegar, já pegar o trono, já agora é nós da panelinha, agora os judeus, agora a gente estava esperando. E ele começou a lavar pé. Não faz sentido isso, Jesus. O que tá lavando o pé e você é para ser rei? Mas é no ministério de Jesus que eles realmente conheceram o coração dele. Quando você serve, você se faz entendido de uma forma que a outra geração ela vai falar: ah, era isso. Um pastor nosso, ele é bem assim, famoso aos meus olhos. Tirou foto com o Reinhard Bonk, que visitava ele. E ele criou um grupo. Um grupo com alguns pastores e todo mundo topou, né? Aquela janta de começo, assim. Senta na mesa. Você quer participar desse grupo? Quero. Tal. Porque eu quero honrar você. Aí tira foto e pá. Cara, não deu 3 encontros, já não dava desculpa, já tinha coisa pra fazer. E daí eu fiquei pensando, meu Deus, tipo, cadê o pessoal que tava tudo empolgado com o legado, com a foto, com não sei o quê? E aí, Deus falou assim pra mim: Aline, ele precisa continuar fazendo isso, independente se eles vão querer ou não. Porque é quando ele está servindo. Quando ele está servindo ao outro, é que a geração vai entender o verdadeiro coração que ele tinha. Ou seja, para você ser entendido na sua geração, na próxima geração, para que o legado não termine em você, você precisa entender ministério na sua vida. Pasmem, eu nem passei da metade da pregação. Mas domingo que vem não sou eu, é o Cal. Mas eu quero incentivar você a nunca mais olharem para o seu serviço e eles diminuírem aquilo que você faz para Jesus. Quando você vai para os pés da próxima geração, eles entendem: não está querendo me diminuir. Não está me desprezando. Era isso que Jesus quis dizer. Até o momento que ele começou a servir, Jesus era um. Quando ele começou a servir, começou a multiplicar pão, começou a falar: cara, esse negócio está muito louco. E assim é com você também. Se coloque de pé, por gentileza. Quero declarar que enquanto você se levanta, você entende o que é ministério na sua vida. Eu quero declarar que enquanto você se levanta, você jamais vai permitir que alguém diminua aquilo que você faz para o Senhor. Porque aquilo que aparentemente às vezes parece glória da igreja, das luzes, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com você se levantando por um legado. Tinha a ver com você se levantando por um ministério. O ministério é o carrinho que leva o legado adiante. Obrigada, Jesus, por cada pessoa aqui. Obrigada porque a gente pode trocar. Sempre trocar o que é menos valioso pelo que é mais valioso. Quando nós fazemos uma troca com o Pai, com o reino de Deus, nunca vai ser ao contrário. Nunca vai ser ao contrário. Você se entrega para uma vida melhor. Você entrega um prazer minúsculo para um prazer maior. E nessa manhã encontra Espírito Santo, corações que dizem: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. O meu prazer é fazer a vontade do Pai. E eu quero te dizer, não existe nada melhor do que quando você começa a perceber que o seu pequeno serviço começa a fazer sentido global. O seu pequeno serviço, aquilo que você faz todo dia de uma maneira tão pequena, o Espírito Santo começa a corresponder com aquilo, começa a juntar, começa a trazer destino profético, começa a liberar a profecia sobre você. E você não se move só naturalmente. Você se move com a vontade do Pai. Quando você se move, a vontade do Pai se move com você. Porque você carrega um legado que você não vai deixar cair, você não vai deixar desperdiçar, você não vai deixar queimar. Porque a Bíblia diz
Que ministério é esse privilégio de servirmos. E assim como Jesus não veio para ser servido, você pensa, ai que dó. E daí Jesus olha para você e diz, você não sabe o que está perdendo quando você serve o próximo. Não com uma intenção de cobiça, não com uma intenção passageira, mas quando você enxerga o legado do próprio Pai. Deus escrevendo a história com você. Você está honrando a sua história. Reconhece o Senhor nos seus caminhos, reconhece o Senhor nas suas veredas e Ele as endireitará. Nada vai ficar fora do legado quando você reconhece Ele. Ele estava lá. Naquele dia difícil, Ele estava lá. Naquela briga difícil, Ele estava lá. Deixa Jesus ressignificar. Deixa Jesus trazer para o legado. Deixa isso somar para o reino. Não é o fim. Se ainda não está bom, não é o fim, porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. E com Jesus, o final é sempre bom. Obrigada, Jesus. Aleluia.